Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Hoje, dia 22 de junho de 2025, nós vamos dar início ao nosso culto, hoje excepcionalmente online. Então você que está em casa, está no interior, chama o povo que está no quarto, chama o povo que está na cozinha. Esse é o momento de adorar o Senhor. Precisamos encher o nosso coração, encher a nossa alma da presença de Deus, e esse é o nosso momento de culto. Então, para o que você está fazendo, se está comendo, se está no celular, e vamos cativar a nossa mente àquilo que o Senhor tem a nos dizer essa noite. Vamos orar, baixe sua cabeça, enquanto você está convidando o pessoal aí, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que se encerra, por esta noite que se inicia. Obrigado, Senhor, porque nesse momento alguns dos irmãos estão com as suas famílias, tendo um tempo de comunhão, tendo um tempo de congraçamento, e aqueles irmãos que ficaram em Salvador, que o Senhor abençoe também, Senhor, guarde a sua entrada e a sua saída. Te pedimos que o Senhor guarde a nossa cidade da falta de segurança, guarde a nossa cidade dos homens maus. E eu te peço, Senhor, todas as pessoas que nesse momento estão viajando, que foram e que voltem em paz em nome de Jesus. Que seja um tempo de restauração em família. E a nós, como família Orla, nós clamamos ao Senhor pela direção do Senhor por todas as coisas. Senhor, que eu te peço, agradeço e oro em nome, pelo amor de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. Exaltado seja o Senhor sobre toda a terra. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Oh,
Olhe para o irmão que está do seu lado. Deseja a ele a paz de Cristo. Fale a ele como ele está lindo hoje. Deseja aquele feliz Dia das Mães para a mamãe que você não viu hoje. Amém, meus irmãos. Os homens acompanham André e as mulheres acompanham a gente nesse louvor. Amém? Tu és santo, poderoso, tu és digno do meu louvor. Vou seguir-te, vou ouvir-te para sempre. Te amarei, vou cantando, Poderoso Deus, soberano Pai, sobre a terra e céu, Deus Emmanuel, és o grande eu sou, Ele é o poder, Deus que salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu, Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Deus eterno, Messias, agindo pra mim, príncipe da paz, pra teu louvor. Homens podem ser melhores que louvor. tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno do meu louvor. do meu louvor. Vou seguir-te, vou ouvir-te para sempre. Te amarei, vou cantando, Sobre a terra e céu, Deus Emmanuel, és o grande eu sou, Ele é o poder, Deus que salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu, Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Deus eterno, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, viverei pra teu louvor. és o rei dos reis, poderoso Deus, soberano Pai, sobre a terra e céu, Deus Emmanuel, és o grande eu sou, Ele é o poder que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, Ele reinará, sempre existiu, Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Deus eterno, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, viverei pra teu louvor. príncipe Da paz, viverei pra teu louvor. Amém, amém. Esse é o nosso momento de adoração ao Senhor através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. Nós sempre dizemos aqui que esse é um momento que nós entregamos ao Senhor, não recurso financeiro, não dinheiro, mas o nosso coração, as nossas forças e a nossa alma.
Então esse é um momento devocional, é um momento de adoração ao Senhor. Faça isso nesse momento, enquanto nós estaremos louvando ao Senhor. Está aparecendo do seu lado um card com o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e fazer a sua contribuição. A gente está fechando esse mês, esses 2 últimos meses no vermelho, temos algumas contas ainda que estão abertas, e nós queremos honrar aquelas pessoas que são os nossos credores, porque a palavra de Deus diz que a gente não deve dever coisa nenhuma a ninguém, somente o amor. E nós, como uma igreja pequena, uma igreja de comunidade, carece da sua ajuda, do seu esforço para fazer isso. Então faça isso nesse momento, enquanto nós louvamos a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bênção, que bênção.
Vamos orar nesse momento agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas. Você que enviou a sua oferta nesse momento, baixe sua cabeça. E você também que não pôde enviar porque está desempregado ou porque está passando por uma fase financeira muito difícil, clame a Deus para que Ele vá ao seu socorro e possa restaurar a sua casa, restaurar as suas finanças. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas aqui colocadas no teu altar. Senhor, que o Senhor abençoe o celeiro de cada um, derrame sobre ele, Senhor, das tuas ricas bênçãos. Não permita, Senhor, que nada falte nas suas dispensas. Vai com provisão, Senhor, diante do teu povo. E Deus, aqueles que não puderam contribuir, Senhor, ó Deus, abre uma porta de emprego para elas. Senhor, aqueles que estão instáveis financeiramente, Senhor, ajusta as suas contas. Faz um milagre para que o teu povo possa dormir em paz e tranquilo. Ó Deus, vai em direção ao teu povo. Muito obrigado, Senhor, por cada um que contribuiu. Senhor Deus, o que eu te peço, agradeço e oro em nome e pelo amor de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Mas não preencheu-me, canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então Jesus me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor.
aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. aleluia. Não há nada, nada melhor, Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Amém, queridos, graças a Deus por todas as coisas. O tema da mensagem dessa noite é baseado num livro de um grande amigo e pastor Tiago Cavaco, da Igreja Batista da Lapa, lá em Lisboa. Há 15 dias atrás nós estivemos juntos ali em Porto, na conferência da Christian Skaters, e ele me presenteou com 2 livros belíssimos, um deles, Os 3 Não de Deus. E eu li essa semana o livro, fiquei reflexivo. Inicialmente eu achava que aqueles 3 nãos foram os nãos que Deus deu a Paulo, mas a gente tem outras situações em que o Senhor disse não. Então, não é algo isolado numa situação que aconteceu com Paulo. Ela vai se repetir em outros momentos da Bíblia, das Escrituras, e a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Por que Deus nos diz não? Eu quero convidar você, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler do verso 7 ao verso 9, diz assim a palavra de Deus: e, para que não se exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra lida. Agora eu te peço que ela faça morada no meu coração, suba a minha mente e transforme em quem nós somos. Senhor, o Senhor nos alertou na tua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também nos anima dizendo: não temas, porque eu venci o mundo. Então, Deus, eu quero nesse momento que o Senhor vá de encontro, Senhor, aquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que estão doentes, que estão com falta de esperança. Ó Deus, vai de encontro ao teu povo, que o Senhor cresça e que eu diminua para a glória do teu nome. Amém e amém. Os 3 nãos de Deus, aprendendo a ouvir no silêncio. Palavra difícil para os nossos dias, em que nós vemos uma igreja triunfalista, uma igreja que diz que você não deve sofrer, você tem que parar de sofrer, uma igreja que diz que você é filho do rei, que o leão de Judá vai rugir, uma igreja que diz que a prosperidade é algo inerente ao crente, em que você não aceita aquela enfermidade, que você não aceita aquele casamento ruindo, que você não aceita aquele filho, aquela filha longe da fé. De fato, não devemos aceitar essas coisas.
De fato, não devemos fazer com que essas coisas, nos resignemos com essas coisas. De fato, nós devemos lutar pelo nosso casamento. De fato, nós devemos lutar pelos nossos filhos. De fato, nós devemos lutar pela nossa saúde. De fato, nós devemos lutar pelas nossas finanças e ter um bom padrão de vida. Não há problema com essas coisas. O problema é quando eu e você colocamos no colo de Deus esta responsabilidade, como se Deus fosse um mero garçom, em que você chega no restaurante, senta à mesa, abre o cardápio, chama o garçom: ei, garçom, vem aqui, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E o garçom então entra na cozinha para levar o seu pedido, e às vezes, por conta das demandas, a comida demora a chegar, a bebida demora a chegar, a sobremesa demora a chegar. E naturalmente, nesse momento, o que é que nós fazemos? Reclamamos. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós dizemos que não está certo aquilo, que aquele garçom, ele não está fazendo o papel dele. Assim às vezes nós nos comportamos diante de Deus, como meninos mimados, em que querem a coisa ao seu tempo. Quando o leite não é dado naquele momento, ele esbraveja, ele berra, ele chora. Sabe o que é que falta em mim e em você, queridos? Maturidade. Maturidade para compreender que a Bíblia, que diz que nós somos herança de Deus, esta mesma Bíblia diz que o sol vem sobre bons e maus, e também a chuva vem sobre bons e maus, o sol vem sobre bons e maus. Então nós precisamos entender que a vida cristã, ela não é baseada apenas em vitórias. Vão haver as derrotas, vai haver um momento de tristeza, vai haver um momento em que você vai olhar para o céu e dizer: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Lembra dessa frase? Lembra quem disse essa frase? Nós vamos falar um pouco sobre ela um pouco mais à frente, em um desses 3 nãos. Mas eu quero voltar aqui para o texto, diante dessa breve introdução, e falar aqui dos 3 nãos de Deus. O primeiro não ele deu a Paulo: não ao alívio da dor, e para que me exaltasse na excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor poderia ter tirado esse espinho na carne de Paulo, e aqui a gente não sabe se era uma enfermidade, se era um tormento de Paulo, por conta do próprio Satanás que lembrava quem Paulo era, ou se de fato existiam pessoas que perseguiam Paulo a todo momento. Paulo cita algumas dessas pessoas que fizeram tão mal a ele. O texto não fica claro, mas em qualquer das situações, nesse incômodo, nesse sofrimento que incomoda, o Senhor disse assim: calma, que você vai ficar forte, é aí nesse momento de fraqueza, é nessa hora aí que você vai depender de mim, é nessa hora que eu vou deixar você forte, é nessa hora que eu vou ressignificar a sua vida. E o Senhor dá uma resposta simples: Paulo, a minha graça te basta. É sobre isso, é sobre a graça de Deus na minha vida
e na sua vida. Segunda questão, esse não foi uma rejeição. Não foi uma rejeição da parte de Deus em dizer assim: Paulo, eu não vou te ajudar, eu não quero te ajudar, eu não vou te dar isso que você merece, não vou te dar. Não foi uma rejeição, mas uma afirmação da dependência de Deus. Deus não negou a Paulo, mas afirmou que na dependência dele, na suficiência dele, o Senhor agiria na vida dele, como pode agir na minha vida e na sua vida. Dependa de Deus, dependa de um coração grato ao Senhor por todas as coisas. É na suficiência e na dependência de Deus que nós vamos avançar. Deus, ele nos ensina a viver com limite e com dores que nos mantêm humildes e firmes em sua graça. Preste atenção, irmão, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, visitante, o lugar que você estiver agora na internet assistindo este culto. Nós precisamos de limites, nós precisamos de travas. Você sabe que você precisa de limite. Você sabe que se você tiver todo o dinheiro do mundo, todo o poder do mundo, você vai se perder diante de Deus. Eu não sei quem assistiu um filme, se você puder nesses dias de folga aí, assista esse filme, Mulher Maravilha, 1984. Como assim, pastor? Mulher Maravilha? Mulher Maravilha, 1984, o segundo filme da Mulher Maravilha. Pastor, por que o senhor está mandando eu assistir um filme de super-herói? Exatamente porque nós precisamos ter limites. Vou dar um spoiler do filme. O filme é uma pessoa que é um empresário falido, fracassado, que quer ter sucesso a qualquer jeito. E esse camarada então, ele descobre uma pedra dos desejos, em que ele toca naquela pedra, faz um desejo, e esse desejo se realiza. Lembra do Aladim e a lâmpada mágica? E o desenrolar desse filme é exatamente sobre isso, sobre os desejos da humanidade. Então chega um momento que esse homem se torna tão poderoso, e ele faz com que todas as pessoas que estão ouvindo ele tenham seus desejos realizados. E o que acontece? O caos, o mundo entra em caos. Pense você que deseja ter uma casa maior, mas o seu terreno é pequeno. Bom, se eu peço ao gênio da lâmpada para que eu tenha uma casa maior no terreno que eu tenho, o que é que eu vou fazer? Eu vou invadir o terreno do outro. Aí o outro tem o mesmo desejo, e aí o gênio vai agora fazer com que o terreno dele invada o seu, e aí começa o caos do mundo. É por isso que nós precisamos de limites. É por isso que o Senhor nos dá limites. É por isso que às vezes Deus não permite que uma carta de crédito para a compra de um carro financiado não saia. Às vezes Deus permite que uma carta de crédito de uma casa financiada não saia, porque é muito fácil quando a gente compra. Não, pastor, eu comprei um carro aqui financiado em 80 prestações. Meu Deus, R$1.500 por mês. Senhor, um salário mínimo. Não, pastor, mas eu ganho 3 mil, dá para pagar a prestação de um carro, e a manutenção, e o seguro, e a gasolina, e o licenciamento. Se for um carro velho, pior ainda, daqui a 2, 3 anos, começa a quebrar, e aí aqueles 3 salários, eles viram pó. Pior, estamos diante de uma instabilidade econômica. A qualquer momento você pode perder seu emprego, e aí você perde o seu emprego, como é que você paga a prestação do carro? Então às vezes quando há da parte de Deus um não como esse, de coisas materiais que são insignificantes, mas que para nós tem valor, nós precisamos agradecer a Deus. Certa vez eu fiz uma viagem bem nesse período agora de junho, um período de feriado,
E eu coloquei as coisas no carro, coloquei Jane, coloquei os meninos e fomos em direção ao interior. Quando chega no meio do caminho, lá perto de Candeias, eu paro para abastecer. Encostei o carro ali no posto Dalva, quem conhece BR sabe qual é o posto, e mandei o cara encher o tanque. Ele encheu o tanque. Na hora de pagar, irmãos, cadê a carteira? Minha carteira sumiu, e procura e tal, perdi minha carteira, e agora para pagar o combustível? Mas mesmo nos perrengues, Deus é tão bom, tão maravilhoso. Eu não era pastor na época, eu tinha uma empresa de informática, implantava sistemas, e coincidentemente eu estava implantando um sistema para o dono daquele posto, numa transportadora dele. Chamei o gerente, disse: olha, perdi minha carteira, mas eu quero me identificar aqui, eu presto serviço para o proprietário desse posto, se você puder ligar para ele, dizer assim: olha, Marcelo perdeu a carteira dele, vai deixar um tanque de combustível pendurado aqui, para pagar na próxima semana. Ele fez: não, eu já vi o senhor por aqui, fique tranquilo, quando o senhor achar a carteira, o senhor vem aqui e paga. Louvado seja Deus. Foi o que eu fiz? Voltei para casa. Mas não voltei para casa aborrecido, chateado, murmurando, porque queria viajar, porque queria ir para o interior. Eu voltei agradecido ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho certeza que naquele momento foi Deus me livrando a minha e a minha família de algo grave que pudesse acontecer na estrada. Então, quando há alguma coisa nesse sentido, seja grato. Quando Deus te der um não, seja grato. Voltei para casa, disse assim: melou a viagem, não vai dar para a gente viajar, não vai dar para a gente descansar. No outro dia a Jane fez: não, eu vou achar essa carteira, e saiu ali pelo bairro, procurando. Meia hora depois, ela me volta com a carteira na mão. Olha, achei a carteira. Eu estava perguntando a uma pessoa, passou uma pessoa na hora, eu falei: tem uma carteira ali em cima, que jogaram ali, no morro ali. Aí a Jane subiu, achou minha carteira lá. É claro, estava sem dinheiro, mas estava com todos os meus documentos, todos os meus cartões, e na época que tinha alguns cheques de clientes que tinham me pagos, os cheques estavam lá dentro. Peguei minha família de novo, peguei a estrada, cheguei no posto, disse: cara, eu não tenho dinheiro, mas tenho esse cheque aqui, paga? Não, paga. Paguei e segui viagem. Mas entendi, irmãos, que foi um livramento de Deus. Então, quando o Senhor te der um não, seja grato. Agradeça a Deus pelos limites que Ele não nos dá, porque Ele nos ama e Ele quer fazer com que você seja livrado de um mal pior. Seja grato. O não de Deus revela onde está a nossa real força, que é na graça e não na ausência de sofrimento. Segundo ponto, o não a Moisés, não ao sonho pessoal. Se a gente vê na narrativa do Êxodo, você vê Moisés ali remando com aquele povo, brigando com aquele povo, e o povo chato, e o povo pedia água, e o povo pedia comida, e o maná não era suficiente, e dizendo que levou para morrer ali, Deus dando livramento, e Moisés conduziu aquele povo durante 40 anos, até que eles chegam à terra prometida, até que eles vêm em Caná da Galileia. Mesmo assim o povo estava reclamando. Já perto, já chegando perto, o povo estressa Moisés mais uma vez. Moisés, a gente está com sede, a gente vai morrer de sede aqui. E Moisés vai até o Senhor e diz: Senhor, não temos água. E o Senhor chega para Moisés e diz assim: Moisés, toca aquela pedra ali e vai sair água. Mas Moisés estava tão estressado com o povo, tão chateado, que Moisés pegou o cajado e ao invés de tocar a pedra, ele bateu com muita força. Pá! Saiu água. Mas o Senhor disse a Moisés: por conta da sua desobediência, você não vai entrar na terra prometida.
Você vai subir naquele monte e você vai ver de longe. Sabe o que isso me lembra? Um outro texto da palavra de Deus que diz assim: o fim de todas as coisas é melhor do que o início. O fim de todas as coisas é melhor do que o início. A gente precisa aprender a ter uma vida regular, a uma vida simples, a uma vida sem muitas surpresas, sem muitas novidades. É no dia comum, é no momento comum que o Senhor se revela a nós. Deus não vai se revelar a gente no momento de uma grande aquisição. Deus não vai se revelar a gente diante de uma mudança repentina. Deus vai se revelar nas coisas simples, nas coisas humildes. É por isso que Jesus nasce em Belém, numa manjedoura, num estábulo, apenas Maria, José, os animais e os anjos no céu. Não teve pompa, não teve live, não teve história, não teve plateia. Vida simples. E às vezes o Senhor nos dá alguns nãos exatamente porque nós precisamos a nos contentar com o que somos e o que nós temos. Não adianta você querer forçar a barra para ser alguém ou ter algo que só vai lhe afastar da presença de Deus. Eu falei isso já há um tempo atrás, que é melhor às vezes ter um filho com um serviço simples, um soldador, um mecânico, um gari, um porteiro, profissões simples. Não estou desmerecendo as profissões, mas tem uma profissão simples. É melhor você ter uma profissão simples, mas está aos pés do Senhor, do que ser um político, ser um advogado, ser um médico, ser um engenheiro, ser um grande empresário, que está longe dos caminhos de Deus. O Senhor às vezes vai nos dar uns não, porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós em todos os sentidos. E esse não que o Senhor dá a Moisés é dado por amor e justiça, mesmo na infidelidade de Moisés. Mesmo Moisés desobedecendo ao Senhor, ele disse: Moisés, eu vou deixar você subir naquele morro ali, vou deixar você ver a terra prometida. Porque não é sobre você, Moisés, é sobre mim. Os meus propósitos para a sua vida não é para que você se engrandeça, não é para você dizer que você bateu a meta, não é para dizer que você é o libertador de Israel. É sobre mim, Moisés, não é sobre você. Então, esse não ele é dado por amor e justiça, mesmo Moisés sendo um servo infiel. Moisés então vê a terra de longe, mas compreende que a história de Deus é maior do que o seu papel sobre ela. Foi o que eu falei, não é sobre o libertador, é sobre quem enviou o libertador. Que lição a gente pode tirar desse não? Nem sempre Deus permite que vejamos as realizações de tudo que sonhamos, mas Ele continua fiel à sua promessa. Deus continua fiel à sua promessa. Talvez você não vá ter um bom emprego, talvez você não vá ter um bom carro, uma boa casa, uma boa estrutura familiar, mas lute para que seus filhos tenham. Lute para que ele ou ela rompa o limite de onde você chegou. Quando a gente vê um jovem, uma jovem ingressando numa universidade, numa família bem simples, bem humilde, onde nenhum outro membro da família
ingressou num curso superior, é o trabalho do pai e da mãe ali, que com muito suor, fez com que aquela menina pudesse ingressar. Então nem sempre será a gente que vai receber os louros. Moisés não conseguiu entrar, mas ele teve o seu papel, ele chegou até o limite, ele chegou até o horizonte onde ele pôde ver a terra. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. E eu tenho trabalhado nesse sentido, irmãos, com os nossos projetos aqui de skate, as outras atividades sociais que a gente tem desenvolvido. Esses dias eu vi um dos meninos, eu fiquei muito feliz com isso, quando eu vi um dos meninos lá de Barcelos, o Cliver foi meu aluno há 12 anos atrás, era pequenininho assim. Quem viu meu Instagram deve ter visto a foto dele com skate assim, todo mirradinho, e uma outra foto ele pregando na igreja batista lá de Barcelos. Meu Deus, eu consegui ver o fruto do penoso trabalho, mas eu sei que eu não vou ver isso o tempo inteiro. Tem crianças sendo semeadas nesse momento, que talvez se convertam numa outra igreja, talvez vão para uma outra cidade, talvez conheçam o Senhor em outra cidade. Eu não preciso ver tudo, eu só preciso fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Talvez você não vá ver o seu filho como um grande empresário, mas lute hoje para que ele seja um homem de Deus e possivelmente um grande empresário. Lute para que a sua filha case com um homem de Deus e constitua uma família talvez melhor do que a sua. Pastor, eu venho de um ambiente muito instável, minha família é muito instável. Lute para que os seus filhos vivam num ambiente estável. E por último, irmãos, eu quero falar sobre o não que Jesus tomou. Esse último não foi difícil. Jesus sabia qual era o plano para ele. O plano para ele era para que ele purgasse os nossos pecados, que os nossos pecados fossem sobre ele, e através da sua morte, do seu sangue derramado, eu e você sejamos purificados, e purificados eternamente. O pecado que você vai cometer amanhã, o Senhor já pagou por ele. Isso não quer dizer que você tem que viver em pecado, andar em pecado, mas o Senhor já pagou o preço. O Senhor já pagou o preço. E Jesus, naquele momento ali no Getsêmani, angustiado, agoniado, sobe para orar com Pedro e mais alguns, e diz assim: rapaz, fica acordado comigo aqui. Eles dormem. Jesus, quando volta, os caras estão tudo roncando, e angustia a alma de Jesus. Jesus diz assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ali era o Jesus homem falando, o Jesus que teve medo. Jesus, ele não enfrentou tudo como um Deus, ele enfrentou algumas coisas como um homem, como o frio, como a fome, como o medo. E o Senhor simplesmente nem responde, não dá nem que sim, nem que não, não responde. O filho se submete à vontade do Pai. Nós, como filhos de Jesus, devemos nos submeter à vontade dele. Às vezes o silêncio será a nossa resposta. Às vezes o não de Deus será a resposta de um Deus amoroso que quer que você seja restaurado, que sua casa seja restaurada. Nesse não de Deus, ele diz sim à redenção do mundo. Já pensou se Jesus não cumprisse o que foi prometido a ele? Se o Jesus homem encarnasse ali, rapaz, vou nada por esse povo aí que me apedreja, esse povo que cospe em mim, esse povo que me quer morto. Ah, Deus, olha, eu vou voltar para o céu e deixa eles se perderem. Jesus não fez isso. O não de Deus foi a redenção minha e a redenção sua. E a lição que nós devemos tirar disso, que o maior não é um pedido, a um pedido foi a maior resposta de amor à humanidade.
Não, Jesus, você vai cumprir aquilo que eu te disse, porque eu amo todos eles. Eu amo todos eles. E eu quero que a humanidade seja redimida. Finalizando, irmãos, como podemos ouvir a voz de Deus, mesmo em meio ao silêncio? Aqui eu quero deixar 3 aplicações práticas no nosso dia. Primeira aplicação: aceite que o não de Deus também é amoroso. Repita comigo onde você estiver aí. Aceite que o não de Deus também é amoroso. O Senhor te ama, por isso que Ele está dando não a algumas coisas. O Senhor te ama, por isso Ele permite que essa enfermidade esteja sobre você. O Senhor te ama, por isso que Ele permite que todo esse caos em que você se encontra nesse momento venha sobre você, porque você conhece o seu coração. Você sabe que diante de um céu de brigadeiro, diante de um mar calmo, talvez você não dependa do Senhor, talvez você se afaste dos caminhos dele. Segunda aplicação: busque intimidade e não respostas. Vou repetir: busque intimidade e não respostas. Jó, depois que passa todo aquele vale, toda aquela saga, que o Senhor restaura a sua casa, Jó diz assim: antes eu ouvia falar do Senhor, agora os meus olhos te veem. Busque a presença de Deus, não as respostas. Não pergunte ao Senhor por quê, mas pergunte ao Senhor para quê. Para que eu estou passando isso aqui? Qual o objetivo, Senhor, desse sofrimento? Qual o objetivo, Senhor, de eu estar passando por isso aqui? Porque os nossos porquês são porquês egoístas. Normalmente quando a gente está passando um vale, a gente diz assim: Senhor, por que eu? Ué, você quer que seja o outro? Passa de mim esse cálice aí. Não, é com você. Eu preciso tratar o seu coração. Eu preciso tratar quem você é. Terceiro, confie na soberania de Deus acima das circunstâncias. Irmão, Deus é soberano sobre todas as coisas. Aquele não, no momento específico, pode ser um sim lá na frente, em que o Senhor vai te dar uma bênção maior. Aquele não num relacionamento que você tão esperava, será uma grande bênção no futuro para você. Aquele não daquele emprego que você tanto almejava, talvez será um grande sim lá na frente de algo melhor que o Senhor tem preparado para você. Isaías 55, 8, 9, o Senhor diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Confie na soberania de Deus. Confie no mover, no movimento que o Senhor está colocando à sua frente. E por último, eu quero deixar aqui 4 desafios para você, meu irmão, minha irmã, querido visitante que nos ouve nessa noite. Primeiro, cultive uma fé que persiste, mesmo sem respostas imediatas. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Mantenha-se firme. Segundo desafio, aceitar o não de Deus como parte do processo do amadurecimento espiritual. O ouro, para ficar puro, ele precisa de forja, ele precisa de fogo, ele precisa de pressão.
Então talvez esses momentos que vocês estão passando na sua vida, essa enfermidade, esse grande desespero por situações diversas, é o Senhor tratando você, é o Senhor tratando o seu coração. Fique firme. Terceiro desafio: busque mais a presença de Deus do que o cumprimento dos nossos desejos. Busque sentir o Senhor, adore ao Senhor. Às vezes eu vejo pessoas com dificuldades, ao invés de elas estarem na igreja, na comunhão dos santos, estudando a palavra, elas se afastam porque elas acham que Deus esqueceu delas. É nesse momento que você precisa buscar o colo do Pai. É nesse momento que você precisa se achegar, precisa estar perto. Por último, o último desafio: testemunhar que o silêncio ou a negativa de Deus não anula a sua bondade e fidelidade. Testemunhar que o silêncio ou a negativa de Deus não anula a sua bondade e fidelidade. Deus é bom em todo tempo, mesmo lhe dizendo não. Deus é fiel em todo tempo, mesmo se calando diante das suas dores. Deus é fiel em todo tempo, mesmo você não gostando das respostas. Quero concluir dizendo que os 3 não de Deus nos ensinam que nem sempre o plano de Deus coincide com o nosso. Será melhor, a fé verdadeira cresce não apenas quando ouvimos o sim de Deus, mas principalmente quando aprendemos a confiar quando Ele diz não ou permanece no silêncio. O Senhor nos ensina através do não, o Senhor nos ensina através do silêncio. Aprenda a ouvir a voz de Deus no silêncio, aprenda a ouvir a voz do Senhor mesmo diante de um sonoro não. Vamos orar, agradecer a Deus. Você pode colocar na descrição desse chat seu pedido de oração, nós estaremos orando por você. Nós sabemos que muitos irmãos passam por dificuldades hoje, seja de relação, seja um problema de saúde, seja problema financeiro. Escreva no seu chat e nós iremos orar por você em seguida, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por esta palavra poderosa. Quero te agradecer, Senhor, mesmo diante do vale, mesmo diante do seu silêncio, mesmo diante de uma negativa, o Senhor é bom e fiel. Oh Deus, quanto nós precisamos aprender com esses relatos bíblicos, quanto nós devemos aprender com esses personagens bíblicos, homens de muita importância, os 3 grandes autores, os 3 grandes personagens das Escrituras, Moisés, Paulo e Jesus. Oh Deus, mesmo para estes, o Senhor disse não. Mesmo para o teu filho amado, o Senhor disse não. Cumpra a minha vontade. Que possamos aprender com Moisés, que possamos aprender com Paulo, que possamos aprender principalmente com Jesus, de que às vezes não é sobre nós, é sobre eles. Obrigado, Deus, por cada família que está nesse momento, prestando culto ao Senhor, assistindo essa mensagem, que o Senhor possa visitá-lo, derramar graça sobre a vida deles. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita de Cristo Jesus e as consolações do doce Espírito estejam com o teu povo aqui na terra. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e derrame a sua graça sobre você. Até mais.